e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. Esse é o segundo vídeo do ciclo Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, no qual, uma vez por semana, eu vou comentar um grande clássico da literatura com vocês. E o segundo dessa série, depois da Ilíada, só poderia ser a Odisseia. No vídeo passado eu já falei um pouquinho sobre Homero, né? Então, quem quiser saber mais, acessa lá a Ilíada no site da Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, no item Por que Ler os Clássicos, ok? Bom, mas retomando um pouquinho, né, do que eu falei, em poucas palavras, né, no vídeo passado eu expliquei que tanto a Ilíada quanto a Odisseia fazem parte de uma tradição oral, que começa ali no século XII a.C., mas que só foi colocada por escrito por volta do século VII ou VIII a.C. Por isso, Homero é visto por muitos teóricos como um inconsciente coletivo. Apesar disso, os gregos acreditavam em Homero, né, como um aedo, um poeta, cego, pobre, que ia de cidade em cidade, cantando toda a tradição do seu povo, através de duas grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia, além de outros, né, cantos atribuídos a ele que são apócrifos, e essa é a imagem do Homero que chegou até nós. Eu falei ainda, né, sobre o princípio da história dessas duas grandes epopeias, que é o mesmo, a Guerra de Troia, embora ela não seja narrada, né, o início da guerra não seja narrada nem na Ilíada nem na Odisseia. É que a lenda troiana narra o seguinte: o Paris, filho de Príamo, rei de Troia, rapta a bela Helena, que é a esposa do Menelau, e forma-se assim, para vingar a afronta, né, uma confederação grega, sob a ordem de Agamenon, que é o irmão do Menelau, e que parte para Troia para trazer a Helena de volta. E assim tem início a guerra. No entanto, né, enquanto a Ilíada narra os últimos dias da Guerra de Troia, propriamente dita, os últimos 51 dias, a Odisseia, por sua vez, narra o retorno de um dos maiores heróis, que é o Odisseu. A Ilíada, portanto, é uma narrativa extremamente bélica. Quando eu tô dando aula, né, sobre a Ilíada, eu costumo brincar que o livro se espremer um pouquinho e sai sangue. Até porque, além de um realismo bélico incrível que ele traz, né, com corpos sendo transpassados por lanças, sangue jorrando, enfim, né, que é o cerne da narrativa, ele tem um contraponto com a Odisseia, que é, acima de tudo, uma grande aventura. Então, eles têm essas diferenças. Na realidade, né, a Odisseia dá início no Ocidente que a gente chama de trajetória do herói. O próprio título do poema, né, nos conta o que é a narrativa, né, sobre o que ela sobre a trajetória de quem ela é, que é do Odisseus, como ele é conhecido em grego, para nós Odisseu, e na tradição latina, Ulisses. Mas afinal, né, qual que é a história? Bom, a Odisseia, ela narra a gesta, isto é, os feitos heróicos, as façanhas do Odisseu. E ela já começa anos depois do fim da Guerra de Troia. Fim este, né, que nem mesmo a Ilíada narra. A gente tem acesso a muita informação a partir de outros mitógrafos. Então, a gente está aqui depois do fim da guerra, muitos heróis já tinham voltado para casa e o Odisseu estava desaparecido. O narrador, no primeiro canto ali da Odisseia, menciona, entretanto, que o nosso herói está preso na ilha de Calipso, que é uma ninfa do mar, e ele está lá morrendo de saudades da casa e da família. Ele teria ido para lá porque depois de muitas aventuras, ele naufragou na ilha, que é a ilha da Calipso, chamada Ogígia, que é a morada da ninfa, e ela não só o acolheu, como também ela se apaixonou por ele. E é por isso que ela o mantém preso na ilha. Ele já está lá há cerca de mais ou menos 7 anos, quando acontece uma Assembleia dos Deuses, também ali no primeiro canto da Odisseia, né? A gente tem essa Assembleia, que é realizada a pedido da deusa Atena, que é a grande protetora do Odisseu. Atena se aproveita que o maior inimigo do Odisseu, que é o Poseidon, saiu de viagem, foi lá para o país dos etíopes, para convencer
Zeus e os outros deuses, né, que já é tempo do Odisseu seguir o seu destino, ou seja, voltar para casa em Ítaca. Ela consegue, então, que Zeus atenda o seu pedido e ele envia Hermes, ou Mercúrio, que é o deus mensageiro, para a ilha com a ordem, né, de que a ninfa liberte o herói. Consta que Calipso teria inclusive oferecido a Odisseu a imortalidade em troca dele permanecer ao seu lado. Mas uma das coisas mais fortes da tradição grega é a questão do destino, né? Que aí é representado por duas grandes deidades. No caso da versão feminina é Ananke e no caso da versão masculina é Moros. O herói, ele sempre mesmo, ele vai seguir o destino. A tradição clássica, né, coloca o destino como uma coisa impossível de ser superada. Nem mesmo os deuses poderiam rivalizar com o destino. Eu não sei também se vocês sabem, mas tem uma simbologia muito interessante nessa passagem do Odisseu com a Calipso. Calipso, que é o nome da ninfa, quer dizer escondido, obscuro, que é o contrário de Apocalipse, que a gente vai ver depois, né, no Novo Testamento, que quer dizer revelação. O herói, para ser herói, ele tem sempre que se revelar, né? E a gente vai ver que aqui na Odisseia ele vai se revelar mais no episódio do Cíclope. A gente vai entender ao longo da leitura toda essa simbologia que está nas entrelinhas do texto. Bom, mas saindo, né, dessa Assembleia dos Deuses, a gente tem os 4 primeiros episódios, que é onde realmente começa a história, e a gente vê o que está acontecendo na casa do Odisseu. Nesses primeiros 4 episódios, que é chamado Telemáquia, nós conhecemos, entre outros, a Penélope, que é a mulher do Odisseu, e que é, de certa forma, o símbolo da fidelidade feminina. A Penélope é, antes de tudo, aquela que espera, tá? Já se passaram vários anos do fim da guerra, ele ficou 10 anos lá na Guerra de Troia, já tem alguns anos que a guerra acabou, e o Odisseu não retornou. Começa, então, uma disputa entre vários pretendentes ao trono de Odisseu pela mão da Penélope. Já percebemos por aí, né, que os pretendentes são os vilões dessa história, com os quais o herói, o Odisseu, terá que lutar assim que ele retornar. Temos também, nesses primeiros episódios, né, um protagonismo do Telêmaco, que é o filho do Odisseu. O Odisseu, ao partir para a guerra, ele deixou o Telêmaco ainda bebê. Então, o Telêmaco está nesse momento, né, com 17, 18 anos, ou seja, no exato momento da transição para a idade adulta, e ele tem uma grande questão, que é a questão da identidade, né? É muito profundo isso, se a gente for ler do ponto de vista psicológico, arquetípico, né? Porque o Telêmaco, na verdade, ele não conheceu o pai, né? E ele só vai conseguir resgatar sua identidade ou se reconhecer como filho de Odisseu a partir do encontro dele com Helena, que é a Helena de Troia, né, que acontece no canto 4, onde ela confirma a incrível semelhança entre os dois. Até então ele não tem esse espelhamento, e ele precisa desse espelhamento para configurar sua identidade e para crescer. Ao mesmo tempo, né, ele que ainda está, né, na transição entre o menino e o homem, vê os pretendentes invadirem a sua casa. Os pretendentes estão ali comendo, bebendo, sobretudo dilapidando o patrimônio que é do seu pai, e ele tem que tomar uma atitude. A mãe está ali driblando, né, os pretendentes, o pai está ausente. Então o que ele faz, né? Ele parte em busca do Odisseu. Por quê? Porque caso o Odisseu não retorne, Penélope terá obrigatoriamente que escolher entre um dos pretendentes. E é por isso que ele decide sair em busca do pai, vai encontrar depois o Nestor, o Menelau, que são personagens da Ilíada. Essa viagem de Telêmaco, que é muito simbólica e arquetípica, como eu disse, é conhecida como Telemáquia,
ela toma conta dos 4 primeiros cantos da Odisseia. Penélope, por sua vez, né, que é tão estrategista quanto o Odisseu, porque o Odisseu é o rei da estratégia, ela vai enganar os seus 108 pretendentes, dizendo que só poderá se casar após tecer uma mortalha para o seu sogro, que é o Laertes. Mortalha essa que ela tece durante o dia e destece durante toda a noite. Só por essa estrutura dos 4 primeiros cantos, né, a gente já tem uma ideia de quão complexa é a composição da Odisseia. A narrativa, a gente já sabe, né, está muito longe de ser uma narrativa linear. Depois da Telemáquia, né, no 5º canto, a gente tem ali a despedida do Odisseu da Calypso, porque ela é convencida pelo Hermes, né, a deixar o herói partir. Antes, claro, tem a noite de amor ali dos dois. E, enfim, ele parte em uma jangada muito simples, e o que vai fazer com que o Poseidon, que já voltou lá da terra dos etíopes, e tá louco da vida com o Odisseu, né, e é o seu grande arqui-inimigo, né, para retardar o retorno dele a Ítaca, forja uma tempestade e faz com que ele naufrague. Depois de 2 dias e 2 noites à deriva, com a ajuda de Ino, que é uma deidade marinha, e de Atena, sua grande protetora, ele consegue, enfim, chegar à terra dos Feácios. Lá, através de várias estratégias de Atena, ele é encontrado, né, pela filha do rei dos Feácios, que é a Nausicaa, que também fica caidinha de amores ali por ele, como quase todas as mulheres, né? E ela acaba dando, né, a fórmula como ele chega à corte, né? E ele chega à corte dos Feácios, é recebido pelo rei, o Alcino, e aí durante um banquete, eis que um Aedo, ou seja, o poeta da corte, começa o que era comum, né? Os poetas, na verdade, faziam parte, né, da comitiva que estava presente ali nos banquetes, e o poeta começa a cantar os episódios da Guerra de Troia. Nesse momento, né, o Odisseu não consegue conter as suas lágrimas. Questionado pelo rei o motivo da comoção, e aí nós já estamos no canto 9 da epopeia, ele começa então a contar a sua história. Odisseu narra então todas as aventuras pelas quais ele passou até ele chegar à corte dos Feácios, desde que ele deixou Troia. É interessante observar, né, que quando ele deixa Troia, ele está ainda com seus homens, mas ele chega à corte dos Feácios absolutamente sozinho. Ou seja, ele vai perder todos os companheiros ao longo das muitas aventuras que ele vai viver. Entre as aventuras, a gente tem, né, a Terra dos Lotófagos, que temos também um dos ápices, né, que é a prisão do Odisseu e de seus homens na caverna do Polifemo, que é o Cíclope, que vai justificar, inclusive, né, a ira do Poseidon contra o Odisseu, já que Poseidon é o pai do Polifemo, o Cíclope. A aventura na ilha de Circe, né, que é a grande feiticeira da mitologia grega, onde os companheiros dele são transformados em animais semelhantes a porcos. Tem a famosíssima descida ao Hades, né, a partir de Homero, né, que se torna essencial, ainda que de forma muito simbólica, na trajetória de todo, né, qualquer grande herói ocidental. Essa descida, esse percurso, a passagem pela ilha de Elo, a Ilha dos Ventos, o episódio da sereia, de Sila e Caríbides, né? Sobre o episódio da sereia, inclusive, quando eu dou nas minhas aulas, eu dou em paralelo um conto genial do Franz Kafka, tá? Que se chama O Silêncio das Sereias, que é imperdível. E depois de narrar a história, o Odisseu, enfim, acaba convencendo, né, o Alcino, rei dos Feácios, a enviá-lo de volta a Ítaca. Lá, né, quando ele chega, vai se disfarçar de mendigo, aí tem toda uma série também ainda de aventuras que vai, ao final, fazer com que ele enfrente e vença os 108 pretendentes de Penélope. Mas aí, depois de eu ter feito essa prévia, né, claro, fica a pergunta, por que ler a Odisseia hoje?
No que concerne a narrativa, só pelo que eu já falei, né, até agora, mostrando que ela não tem nada de linear, a gente já tem uma ideia da complexidade da composição homérica. Ela começa com a Assembleia dos Deuses, passa pela vida doméstica na casa do herói, em seguida, né, nós o encontramos já no fim das suas aventuras, que ele mesmo, quando chega na corte dos Feaces, através de vários flashbacks, vai narrar. E, finalmente, a gente chega ao tempo propriamente dito da história, né? E aí temos o desfecho final. É uma narrativa que vai ser chamada de narrativa in media res, né? Que confere uma genialidade ímpar ao Homero. Mais pós-moderno do que isso, gente, impossível. Entretanto, se a gente pensar na história além da narrativa, a gente tem aqui a configuração de alguns dos principais arquétipos que permaneceram no inconsciente coletivo ao longo de séculos, sendo representados ostensivamente pela história da arte e mesmo servindo de ponto de partida para ciências modernas, como é o caso, por exemplo, da psicanálise, da psicologia e por aí vai. Bom, explicando, né, assim, de forma bem reduzida, né, uma das coisas que eu mais chamo a atenção nas minhas aulas é o fato de que muito poucos alunos sabem, por exemplo, né, que é na Odisseia que o mito de Édipo é enunciado pela primeira vez. Logicamente, o mito é anterior à Odisseia, isso também é bem desconhecido, mas ele chega a nós pela primeira vez, não é através da tragédia do Sófocles, mas é aqui na Odisseia, tá? Na Ilíada, a gente tem um verso lá que menciona o Édipo, mas aqui a gente tem a síntese do mito. Ele é mencionado, né, lá no episódio em que o Odisseu desce ao Hades, né? E aí ele vai falando de vários personagens da mitologia grega que estão ali no Hades. Entre estes está a Epicasta, como é chamada na Odisseia, ou Jocasta, que é descrita como a mãe do Édipo, rei de Tebas, que após matar o pai a desposou. Então, é muito interessante a gente ver a formulação dos mitos, que depois vai dar origem ao teatro grego do século V, né? O século de ouro da Grécia, século de Périx. Um outro mito também essencial para entender a psique humana, que está presente já aqui, é o mito de Electra. Né? No canto 3, a gente tem a narrativa da história do Agamenon, da Clitemnestra, que vai ser um dos grandes contrapontos para Penélope, uma vez, né, que a Clitemnestra é a que trai, né? Ela vai trair o marido como o seu maior inimigo, o Egisto, e inclusive vai matar o Agamenon quando ele chega da guerra, e a Penélope, segundo Homero, tá? Depois eu explico, né, dentro das aulas o porquê, segundo Homero, ela é o ícone da fidelidade. Vou falar em poucas palavras que a Penélope é o ícone da fidelidade para o Homero. Alguns mitógrafos não concordam com isso, mas é assim que ela chegou até nós. E com relação à Clitemnestra, o que eu poderia dizer, né? Dentre as narrativas da Electra, uma das que eu mais gosto, né, é a do Eurípides, porque o Eurípides ali, ele dá uma versão bastante interessante, e eu diria até feminina da Clitemnestra, né? Ela, na verdade, ela argumenta as suas razões de se colocar contra o Agamemnon, que chega da guerra com outra mulher, né? A Cassandra, que é a troiana que ele traz com ele. Enfim, tem todo um jogo ali que é apresentado pelo Eurípides. Mas, enfim, em termos de mito e do que ficou no nosso inconsciente, já que a obra homérica é tão importante assim, a Penélope é o ícone da fidelidade e a Clitemnestra, na verdade, ela acaba sendo o referencial, o contraponto aqui da traição. A vingança, né, pela morte do Agamemnon vai ser feita pelos filhos, a Electra e o Orestes, e é narrado, né, a gente tem, a Electra é das únicas narrativas que a gente tem do Ésquilo e do Sófocles e do Eurípides, que é genial. Bom,
Enfim, e ainda voltando à questão do Hades, né, que é também um dos episódios mais fortes, né, da Odisseia, a gente tem um encontro entre o Aquiles e o Odisseu. Enquanto o Aquiles, né, é um semideus e ele enquanto herói, né, ele é símbolo, né, da passionalidade, do agir intempestivo, embora como herói ele fosse praticamente, né, filho de uma deusa da Tétis, do mortal Peleu, ele era praticamente invencível, imbatível. O Odisseu, o genial dele é que ele é humano, demasiado humano. Ele encara, né, a inteligência, a estratégia, por isso que ele é protegido de Atena. O Odisseu não é, inclusive, descrito como um homem forte, não, tá? Se eu fizer uma analogia entre a tradição judaica, ele é bem parecido dentro dessa tradição com Davi, tá? A gente tem a ideia do Davi, do Michelangelo, né? Aquele Davi enorme, forte, mas o Davi na Bíblia, ele é um jovem franzino que vai desafiar ali o Golias. O Odisseu também, ele é sempre descrito como franzino. O grande mérito dele, primeiro, ele é o rei da retórica, ninguém perde para ele na retórica, inclusive através do discurso que ele ganha as armas do Aquiles depois da guerra. Ele pensa o tempo todo o que falar, como convencer, e enfim, ele é um grande emblema, né, da condição mais humana do herói, tá? Muito mais do que um herói que tem uma força divina. O que ele mostra, essa sua capacidade de argumentação, ou essa inteligência, é algo que ele mostra muito claramente no episódio como o do Polifemo. Em uma das suas muitas aventuras, né, o Odisseu vai lá para a ilha dos Cíclopes, ele e seus homens invadem a caverna do Polifemo, ele é surpreendido pelo gigante, que promete devorar ele e seus homens um a um. E aí, o Odisseu, estrategicamente, apresenta para ele uma bebida maravilhosa que é o vinho, né? Praticamente o néctar dos deuses. Ele oferece o vinho ao Cíclope, diz que pode fazer mais, e não conhecendo o vinho e principalmente os seus efeitos, né, ele se apaixona, o Polifemo, perdidamente pela bebida e promete que para obtê-la ele vai devorar o Odisseu por último. O Cíclope então pergunta ao Odisseu qual é o seu nome e ele diz chamar-se Ninguém. E depois de embriagar o gigante, ele fura, né? O Cíclope só tem um olho, seu único olho. Quando o Polifemo acorda e descobre que está cego, aí ele começa a chamar os demais Cíclopes pedindo ajuda, né? Só que ele vai dizer o seguinte: ninguém me cegou, ninguém me feriu. E aí os outros Cíclopes vão começar a debochar dele, né? E depois que o Odisseu consegue finalmente, né, entrar no barco e fugir do Polifemo, aí ele, como herói, logicamente não vai ficar obscuro, ele vai assumir a sua identidade. Então ele vai falar para Odisseu: eu sou Odisseu, filho de Laerte, vindo de Ítaca, e vai com isso provocar a fúria do Poseidon, que é o pai do Polifemo, que vai retardar ao máximo a sua chegada de volta, né, à sua terra natal. Eu costumo, assim, dizer para todos os meus alunos, quando eu estou dando aula de literatura, né, qualquer literatura que eu dê, eu falo que tudo começou com Homero. E isso não é à toa. Dentro da literatura, a Ilíada e a Odisseia vão ecoar em quase tudo que veio depois. Seja na Eneida, do Virgílio, que é um livro que eu ainda vou falar sobre aqui, mas que em poucas palavras reconta a Ilíada e a Odisseia, só que pela versão troiana, e com isso inaugura, né, a tradição romana literária ou a tradição latina. Seja através de Dante, né, que tem Virgílio, né, que escreve a Eneida, como guia no inferno, no purgatório, e que retoma as grandes figuras da Odisseia
e também da Ilíada, né? Colocando inclusive o Odisseu lá no seu inferno, ou mesmo um James Joyce, né, que vai escolher, né, entre Cristo, Fausto e Hamlet, o Ulisses como seu grande protagonista, por considerá-lo, entre outras coisas, o homem completo. Ler a Odisseia, para além, né, da leitura de uma deliciosa aventura, isso assim é uma coisa que sem dúvida, né, eu li muito jovem, então é claro que a minha primeira leitura foi, né, por essa perspectiva da aventura ou da trajetória do herói, mas ela também pode ser, essa leitura também pode ser um mergulho em nós mesmos e na alma humana como um todo, né? E também na trajetória da literatura ocidental. Então, ela tem toda essa importância. Esse mergulho que eu falo que a Odisseia pode nos dar num momento mais maduro, né? Ela inicia lá no Édipo do Sófocles, que está presente no livro. Ela passa pelo Virgílio, que forma, né, a tradição literária romana, e portanto muito caro a nós, passa por Dante, né, que faz toda uma configuração do inferno, por Cervantes, né, que com o seu Quixote, com a descida à gruta de Montesinos, de certa forma, né, faz uma referência, né, ao herói, ainda que o Quixote seja um herói fora da curva. Passa por Hamlet, porque o inferno do Hamlet é toda uma série de questionamentos, né, que inclusive inauguram o homem moderno. Passa pelos contos das Mil e Uma Noites, né, que na verdade chegam, essa tradição a homérica, ela chega ao Oriente, né, durante o período medieval de forma muito forte. Inclusive, quem já leu Simbal Marujo sabe, né, que o Odisseu está ali presente o tempo todo dialogando com aquela narrativa. E também por Joyce, né? Por Joyce que vai fazer essa escolha, né? E vai recontar a história de um Odisseu muito particular, que é o Leopold Bloom. E por fim, né, todo esse inferno, né, que nós percorremos, né, ao longo de várias tradições, que começa ali no Hades homérico, né, chega, por exemplo, ao século XX, pelas mãos do Sartre, né, que vai olhar para trás e vai dizer, peraí, né, o meu inferno, o personagem sartriano, o meu inferno não tem demônios, não tem fogo, não tem... E aí a gente vai descobrir, né, que entre quatro paredes, segundo Sartre, ou huis clos, que é o nome em francês, e aí a gente vai ter uma tradução, né, um quarto fechado, né, ou um lugar em que a gente fica enclausurado. O inferno mesmo são os outros. Por todas essas razões que eu citei, né, por toda essa analogia e por todo esse mergulho que esse livro traz, eu acho que vale muito, mas muito mesmo a pena ler a Odisseia. Eu tenho duas traduções que eu amo, essa aqui é da Kozak Naif, traduzida pelo Christian Werner, comentada. É uma tradução belíssima, né? O livro é lindíssimo, mas é muito difícil de encontrar. Então, na contemporaneidade, né, eu acho que só se encontra em sebo, enfim. E tem essa tradução aqui também, que eu adoro, que é a da 34, que é a do Trajano Vieira, que é muito legal, mas Trajano Vieira, ele é um tradutor bastante erudito, mas eu acho que para quem quiser ler, na companhia de qualquer uma das duas, vocês estarão em ótima, mas em ótima companhia mesmo. Então, eu agradeço para quem assistiu o vídeo de hoje e espero vocês para mais um desafio, né, literário na semana que vem. Um super beijo e uma ótima semana para vocês.